Neste episódio iremos criar um website dinâmico a partir de um pacote pré-construído. Existem na internet alguns pacotes de websites de plataformas pré-construídos em que nós podemos instalar no nosso próprio servidor web. Nós precisamos de duas coisas. Precisamos de ter um alojamento para colocar essas páginas e precisamos de uma base de dados onde irão ficar guardadas todas as informações relacionadas com esse site. Então, existem dois muito utilizados nas escolas. Temos o Joomla, que é um editor de conteúdos que é utilizado como a página web da escola, e temos o Moodle, que é uma plataforma de e-learning. Então, neste episódio em particular, nós vamos instalar o Joomla. Para isso, nós vamos ao Google e escrevemos Joomla. Vamos parar aqui ao site da comunidade portuguesa de Joomla. Aproveitamos e tiramos logo uma versão em português. Ora bem, então downloads Joomla PT, Joomla em português. E algures aqui temos o link para descarregar o ficheiro. Cá está, download. Portanto, esta é a versão 2.5, pacote completo em português. Portanto, isto são cerca de 7,3 megas. É um ficheiro zip e eu estou aqui já a descomprimir o ficheiro zip só para ver o que é o conteúdo desta aplicação. Portanto, ao contrário de uma aplicação normal, isto basicamente é um conjunto de ficheiros e pastas que nós temos que colocar no servidor. Portanto, nenhum destes ficheiros é um executável, portanto, nós aqui não conseguimos fazer nada. O que nós temos que fazer é transferir estes ficheiros para o nosso alojamento web. Neste caso, nós estamos a fazer isto com um servidor web próprio, mas isto iria funcionar exatamente da mesma maneira com um alojamento externo em que tivéssemos acesso por FTP e que já tivéssemos uma base de dados criada. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Vamos aceder por FTP, neste caso por SFTP, ao utilizador que já utilizamos noutros episódios, e vamos fazer então a ligação. Então, vamos esperar aqui um bocadinho que ele acorde, já está. E então, onde é que vamos? Vamos à nossa pasta dos ficheiros web, que é a pasta var www. Então, aqui dentro desta pasta, nós vamos colocar o que quisermos. Neste caso, eu aproveito e já que tenho a pasta descomprimida, eu vou-lhe chamar Joomla. Eu vou arrastar esta pasta e todos os seus ficheiros para lá. Então, eu vou arrastar a pasta inteira. Portanto, há que terem atenção que a transferência de ficheiros e pastas por FTP demora mais tempo do que se estivéssemos a copiar e colar ficheiros de uma pasta para outra. Portanto, isto poderá demorar algum tempo. Numa situação ideal, podem enviar simplesmente o ficheiro zip e, através da linha de comandos, se souberem usar o comando para descomprimir o ficheiro, podem descomprimir o ficheiro lá. Neste caso, como estamos aqui num servidor web local, não demora tanto tempo como se fosse pela internet. Então, está aqui a mostrar quantos ficheiros é que ainda faltam. Aqui, quantos é que foram enviados bem. Então, enquanto ele vai passando, nós já sabemos à partida que precisamos de criar uma base de dados. Então, essa base de dados é criada no MySQL e fazemos isso através do PHPMyAdmin. Apesar de nós já termos lá um utilizador, vamos criar mais um utilizador específico para o Joomla. Então entramos como super administrador. Neste caso eu nem mudo a linguagem para português, isto tanto faz. Aqui nas bases de dados não vou criar, vou criar aqui nos privilégios um utilizador, que já vimos que existe uma opção que depois cria a base de dados. Então, adicionar utilizador. O utilizador vai se chamar Joomla. Aqui o host é local. A password eu vou pôr ABC. Confirmar o ABC. E a base de dados é criar uma base de dados com o mesmo nome e criar o utilizador. Portanto, já tenho o meu utilizador e já tenho a minha base de dados Joomla. O que é que eu preciso saber? Preciso saber o nome da base de dados, o nome do utilizador, a password do administrador e o local da base de dados, que neste caso é localhost.
porque está num servidor local. Porque até podia estar a base de dados num outro servidor, num terceiro servidor. Não é o caso. Então vamos ver como é que está a nossa transferência. Já está tudo. Então agora o que é que fazemos? Como veem, se eu abrir aqui a pasta www, agora tenho uma pasta Joomla lá dentro. Então o que eu vou fazer é, através de um browser, eu vou aceder a tal pasta. Neste caso, coloco o endereço do meu servidor, /Joomla, que é o nome da pasta, e automaticamente irá iniciar-se o instalador do Joomla. Então, neste caso, eu escolho português, seguinte. Ele aqui diz que o que é que está bem e o que é que está mal. Há aqui algumas coisas que poderão ser mudadas, mas normalmente não é nada de crítico, senão ele não nos deixava continuar. Então vamos fazendo aqui os seguintes. E agora, é o tipo de base de dados. MySQL, o que já aqui está. Localhost já cá está. O nome do utilizador Joomla. A senha ABC. O nome da base de dados Joomla. E o prefixo da tabela. Isto é o que o próprio Joomla vai utilizar para criar as tabelas dentro da base de dados. Portanto, caso exista uma base de dados, ele faria uma cópia de segurança ou removia. Neste caso, como não há, tanto faz. Faço o seguinte. Portanto, aquele era o passo crítico. Aqui é se quisermos colocar definições de um utilizador FTP que nós não temos, porque temos a utilizar o SFTP. Podíamos instalar também um servidor FTP, mas não vale a pena. Então, neste caso, fazemos o seguinte, ignoramos. Aqui o nome do sítio vai ser site Joomla. Ou melhor, o meu site Joomla. O meu e-mail. Isto é para criar o utilizador. Aqui admin, senha da admin ABC. Portanto, isto aqui é se eu quiser instalar dados padrão. Se não instalarmos, ficamos com um site em branco. Se instalarmos dado padrão, ficam instalados alguns dados de exemplo. Bom, chegando a este passo, o que é que ele nos está aqui a dizer? Está a dizer para não esquecer de remover a pasta de instalação, uma vez que ele pode tentar tirá-la, mas neste caso vai dar erro porque eu tenho as permissões de pastas muito apertadas e então o próprio Joomla não tem permissão para alterar aqueles ficheiros. E o que é que acontece mais? Existe um ficheiro que ele, por norma, ele conseguiria criar, se eu tivesse dado permissões para isso, que é o ficheiro configuration.php e que tem que ter este conteúdo. Então, neste caso, ele está-me a pedir para fazer isso manualmente. Então, o que é que isso implica? Implica que eu colo o texto num ficheiro, gravo no meu computador com o nome configuration.php, por aqui na pasta das descargas. E agora, este ficheiro precisa de ser enviado para junto dos outros, portanto, aqui para a pasta Joomla. Então eu agarro no ficheiro, largo aqui, portanto, já está. Isto pode acontecer que se tiverem um alojamento externo que ele nem sequer vos peça isto, que ele consiga fazer isto sozinho. Então, neste caso, como eu não defini permissões, ele não consegue fazer. E agora falta apagar a tal pasta de instalação. Portanto, apagar a pasta. Digo que sim. Ele vai demorar um bocadinho a apagar as pastas e os ficheiros todos. E já está. Portanto, ele agora dá-me duas hipóteses para ir para o site ou para o painel de administração do Joomla. Não vamos, aqui neste caso não vamos falar de administração de Joomla, vamos só experimentar ir ao sítio, basicamente. Agora, quando acedermos à nossa página, ao nosso servidor neste caso Joomla, vimos parar a nossa página que, neste caso, está em branco, não tem conteúdos, tem apenas aqui o formulário de login. Portanto, com isto, conseguimos instalar o nosso primeiro site dinâmico, neste caso o CMS Joomla. No próximo vídeo vamos ver algo muito parecido, mas instalando a plataforma Moodle.